chegou pra mim das meninas do atendimento e falou assim, Cadu, olha, deu problema aqui, e olha o tamanho do problema, e era um problema grande, assim, pro funcionário era um problema enorme, né? E eu falei assim, não, tá bom, já sei como é que resolve isso aqui. E eu fui lá, em 2 minutinhos de call com ela, resolvi, mas assim, então, se você tem um problema, você tem que ter clareza pra você pensar em solução e estratégia. Resolvi como se fosse qualquer outro tipo de coisa, né? Diferente de pessoas que elas absorvem aquele problema, né? São estágios, né? Uhum. Existe um problema que é caótico, a pessoa absorve aquilo para dentro, ela internaliza o caos, gera mais caos dentro dela, externaliza mais caos ainda, e ela não consegue pensar com clareza naquilo que ela tem que fazer. Então, se você tem um problema, você tem que ter clareza para você pensar em solução e estratégia. Então, isso me traz... É uma dedicação que eu tenho do paraquedismo de tempos e isso me traz muito forte, né, no meu dia a dia. Muito bom, cara. É uma das melhores histórias que eu já ouvi sobre MedSkill e que dá para fazer um baita de um paralelo com todos os dias a dia da nossa empresa. E agora, tirando quando você vai conversar com alguém, fazer uma entrevista, né, para uma pessoa vir trabalhar com você, tirando aquelas perguntas e aquele conhecimento de hard skills que você precisa ter, quais são as perguntas favoritas que você gosta de fazer numa entrevista, né? O que você está querendo avaliar da pessoa, do profissional que vai eventualmente vir trabalhar com você? Falei disso semana retrasada, mergulhão. Entrevista para mim, semana passada eu falei isso. A entrevista, se eu começo a trazer um cunho super técnico e eu começo a entrevistar a pessoa do stack que ela faz, começo a perguntar sobre biblioteca, sobre isso, pela minha experiência, é claro que você tem que saber o nível técnico dela, né? Uhum. E aí, num bate-papo, você consegue. Mas você fazer uma entrevista como uma prova de certificação, para mim é a pior coisa do mundo, porque a pessoa pode decorar aquilo. E eu já tive contratações que me comprovaram isso. Ainda mais hoje em dia, né? Com a quantidade de informação disponível. Tá aí. Pega um cara, eu tenho TDAH. Uhum. Não diagnosticado, mas eu tenho TDAH com toda certeza. Você se diagnosticou. Minha esposa ela tá fazendo psicologia. Uhum. E ela teve que fazer alguns testes para um problema dela. E um dos testes era de TDAH. E ela respondeu tudo falando assim, nossa, é ele. Mas o que eu busco num profissional primeira coisa é como ele lida com o trabalho dele no dia a dia, na questão das pessoas à volta dele. Então, se eu vou contratar um tech lead, por exemplo, o que esse cara vai oferecer para o time que vai estar debaixo dele ali? Uhum. Porque ele vai ser uma referência. Então, o que ele vai oferecer para as pessoas como profissional? Não como demanda e cobrança, mas como profissional. Ele tem que ser o farol ali da galera. E aí, nessa camada, eu já começo a captar o que o cara é tecnicamente. E a segunda camada, que para mim só tem duas, como que esse cara resolve o problema para mim? Então, eu geralmente não pergunto coisas de problemas de tecnologia. Eu pergunto problemas de dia a dia. Uhum. Tem algum problema de dia a dia que você costuma usar de exemplo? Não. Eu, no meio da entrevista, eu começo a conversar com o cara, e aí, de onde que você é? Uhum. O que... Aquelas perguntas mais pessoais, né? Sim, sim. E dali eu começo a pensar em alguma coisa e aí... Pega contextualmente Contextualmente e tento fazer alguma coisa desse tipo. Se o cara é um paraquedista, por exemplo, eu vou, claro, tecer perguntas desse tipo. Uma entrevista que eu fiz semana passada, o cara é paraquedista, só que eu fiquei sabendo só depois. Se eu soubesse durante, eu tinha feito algumas perguntas para ele. Então, aí, ó, adicione a pergunta de Med Skills aí nas suas entrevistas. Então, assim, e ali eu consigo entender quem que é essa pessoa e o que ela consegue oferecer para a companhia, né? Uhum. Porque para mim é importante que a pessoa saiba resolver um problema de uma forma não lógica, porque lógica todo mundo tem, a gente só precisa entender como que é a lógica de cada um. Mas como que essa pessoa consegue trazer essa lógica para a realidade dela sem interferir e sem fazer muito ruído, sabe? Boa, entendi. Muito legal. Quem ouve aqui o podcast sabe que eu sou cervejeiro, né? Eu já fiz muita cerveja em casa. Hoje em dia eu não faço não, que é mais barato comprar. Não só mais barato, mais fácil. Dá mais trabalho, né? Mas quando eu comecei a beber cerveja boa, faz uma quantidade de anos considerável, não tinha ainda, né? Então, não tinha no Brasil, era difícil, né? Só tinha as cervejas muito tradicionais, né? E essa foi uma med skill muito interessante, porque a receita da cerveja, apesar de
você dizer, é uma receita, então você faz mais ou menos ali e vai ficar tudo igual. Na prática, pequenas variações transformam completamente o sabor da Uhum. cerveja. Então, acontece também de forma similar, né, em muitos projetos que a gente pode vir a começar, né, porque cada mudança, não vou dizer exatamente erro, né, mas cada forma ligeiramente de fazer determinada coisa num ponto da curva altera muito substancialmente o resultado final, né? Então, é bem interessante Muito essa, interessante. essa, Cerveja. essa percepção, né? E aí, se você pudesse conversar com o seu eu do passado, no momento em que você começou a liderar pessoas, né? O que que você diria, conhecendo você hoje, o que que você diria para você daquele momento lá? Qual é a dica que você daria? Quais são os conselhos que você daria? Como é que seria esse papo? Pensa bem o que você vai fazer, não tô brincando. Você vai falar, É, calma, calma. na verdade, é exatamente esse o mood, né? Exercer muito sua paciência. Muito sua paciência. Porque a gestão, quando a gente vai adquirindo, a gente sai da parte de gestão só de equipe, a gente começa a garear outros níveis de gestão. Quando você está num nível ali de diretoria e de C-level, a gente tem que ter a capacidade de traduzir o que é o techniquez ou do mundo tecnológico para a camada de cima, seja investidor, seja um CEO, que consequentemente ele não vai ser o cara técnico, então ele não vai saber o que que é uma tecnologia como você na sua ótica, né? Então fazer essa camada, né? Trazer daqui essa colinha e mexer nessa colinha e levar essa colinha lá Uhum. é um trabalho que é muito difícil para a gente como tecnologia, né? Como gestor de tecnologia. Isso requer muita paciência. Se você tem muita paciência para cá, você já tem 50% do caminho caminhado para gestão de equipe. E aí tem que ter muita paciência. Muita, muita mesmo. Muito bom.